E hoje nós vamos trabalhar lições para nós vencermos a ira. E hoje nós vamos, se puder liberar para mim aí, Arthur, por favor, que está travado. Hoje a terceira lição, o texto que nós vamos estudar hoje é Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Para a semana que vem, se vocês quiserem já anotar o texto da semana que vem que nós vamos estudar, você vai ler todos os dias esse texto, vai reler. Tiago 2, do capítulo 1 ao capítulo 13. Esse é um assunto muito bom também. Tiago capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Então, será o nosso assunto da semana que vem. Nós vamos trabalhar. Então, leia, releia, medite, tire lições, anote tudo aquilo que Deus falou no seu coração. Então, esse é o tema de hoje, lições para vencer a ira. Mas antes, eu quero dar um destaque com vocês aqui no verso 26 de Tiago capítulo 1. O verso 26 de Tiago capítulo 1, Tiago nos escreve o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã, vazia, não vale de nada. Tiago, ele começa a partir daqui, dessa terceira parte do que nós estamos estudando do capítulo 1, a nos dar um parecer, a nos dar bases do que ele vai tratar no capítulo 2, no capítulo 3 principalmente, muito forte, e no capítulo 4, capítulo 5 também. Mas aqui ele já começa a nos mostrar um pouco do que ele vai falar. Ele vai falar sobre a língua, ele vai falar sobre muitas coisas, e ele já começa a nos dar uma base. E Tiago aqui, ele começa falando algo muito profundo para nós. Se alguém supõe ser religioso, Tiago se refere a um público. E que público é esse? Público é esse? Pessoas que frequentam a igreja, porque Tiago escrevia a um povo que era cristão. Tiago era pastor de uma relevante igreja em Jerusalém, igreja onde muitos haviam se dispersado, como nós lemos no comecinho, igreja, irmãos que estavam na diáspora, estavam dispersados, e alguns estavam ali ainda, mas algumas coisas estavam acontecendo no meio daqueles irmãos, e Tiago escreve confrontando eles, trazendo eles à maturidade, trazendo eles para a realidade. E Tiago fala: se alguém supõe ser religioso, ou traduzindo para a linguagem de hoje, se alguém supõe ir à igreja, se alguém supõe ser cristão, se alguém supõe frequentar a CG Itaquera, se alguém supõe professar uma fé, segundo o IBGE, 86% dos brasileiros se dizem cristãos. Isso numa massa de 86% estão inclusos o quê? Católicos e protestantes. 86% dos brasileiros se dizem cristãos. Uma meditação que eu falei aqui de manhã. Se esse 86% se posicionasse como estaria o Brasil hoje? A questão é que os cristãos precisam se converter ao cristianismo. A questão é que os cristãos precisam ter um encontro com Jesus. E Tiago fala o seguinte: se alguém supõe ser religioso, e quando eu olho para esse quadro aqui, 86% dos brasileiros se dizem cristãos, e eu leio essa escrita de Tiago, eu vejo o quão atual é essa carta, o quão atual é a epístola de Tiago, o como esse livro conversa com os dias de hoje. Tiago, ele nos traz aqui um termômetro para ver como anda a nossa fé. E aí eu lhe pergunto agora: como anda a sua fé? Quando você olha aqui hoje para a sua fé, como anda a sua fé? Como você enxerga, como anda a sua fé? Está tudo bem com a sua fé? Não, está legal, está bem. E Tiago começa a nos mostrar aspectos para nós medirmos a nossa fé. E Tiago escreve o seguinte:
Se alguém supõe religioso, mas não refreia a sua língua, não controla a sua língua. Mais para frente, creio que daqui a 2 finais de semana, nós vamos estudar sobre a língua. Se alguém supõe ser religioso, mas não controla a sua língua, ele diz, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Ou seja, tudo aquilo que ele professa não tem valor. Posso ouvir um amém? Não tem valor. E eu quero ler com vocês agora o texto completo, Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Tiago 1, 19 ao 27. Lembrando que essa série é uma série expositiva, nós estamos estudando versículo a versículo, e através disso estamos tirando lições para as nossas vidas. Tiago capítulo 1, do verso 19 até o verso 27, nos diz o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de quem? De Deus. Portanto, deixando toda impureza e ao cúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. No verso 22, olha só o que o Tiago fala: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por estarmos reunidos como igreja na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor está em nosso meio. Te agradecemos porque o teu Espírito está derramado entre nós. Te agradecemos, meu Pai, porque no nosso período de louvor o teu Espírito se derramou entre nós. Pai, que nessa noite a tua palavra traga sobre nós confronto, exortação, cura, libertação. Que nós possamos sair daqui diferente como entramos. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, cheios da tua presença, cheios da tua vida. Porque a tua palavra vai operar milagres entre nós nessa noite, em nome de Jesus. Exaltada seja a tua palavra nessa noite, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Segundo Tiago, existem 2 tipos de cristãos: o cristão falso e o cristão genuíno. E Tiago, ele nos dá critérios para nós medirmos a nossa fé. Tiago nos dá parâmetros para que nós possamos usar como
termômetro para nós enxergarmos como está a saúde da nossa fé. Muitas vezes você pode falar: não, mas Leandro, a saúde da minha fé está muito boa. Aí eu lhe pergunto: será? Será que o parâmetro que você usa para dizer que a sua fé está muito boa realmente é o parâmetro correto? E daqui em diante, nós vamos ver vários parâmetros, vários critérios que Tiago coloca na sua epístola. Hoje nós vamos olhar dois critérios, que vai nos falar sobre cristão falso e o cristão genuíno. E a pergunta que eu faço para você aqui nessa noite de domingo, dia 19 de maio de 2024, exatamente 6 horas e 57 minutos, é: você é um cristão genuíno? Lógico que eu sou, sim. Como você me responde essa pergunta? Avaliando o seu ponto de vista. Você é um cristão genuíno? Tiago nos define um cristão genuíno. Tiago nos dá essa definição. E Tiago nos define que um cristão genuíno é, em primeiro lugar, um cristão genuíno é uma pessoa que tem a sua vida centrada na palavra de Deus. E no verso 21 do capítulo 1 de Tiago, ele nos fala o seguinte: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que significa isso que Tiago está falando para mim e para você aqui nessa noite? Irmãos, o que Tiago está falando aqui, sobre nós termos uma vida centrada na palavra de Deus, o verso 21, ele está falando o que tem a ver com a nossa atitude para com a palavra de Deus. Qual é a atitude que você tem com a palavra de Deus? Ah, eu leio, muito bom. Mas além de ler, porque não é somente ler, não é somente ler, é muito mais do que ler, e Tiago nos fala isso, é muito mais do que ler a palavra de Deus, e Tiago nos fala, olha só, acolham com mansidão a palavra, e quando o Tiago fala isso, ele está nos ensinando que não é somente ler, mas é receber a palavra, é receber a palavra com o coração aberto, é receber com o coração aberto aquilo que Deus nos instrui através da sua palavra. Irmãos, Deus nos dá instruções através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, quando você, num culto, por exemplo, como esse, presta atenção, Deus está lhe dando instruções poderosas. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essas instruções? Receber, acolham com mansidão a palavra, receber, o pastor reverendo Tim Keller diz o seguinte: quando você abrir a sua Bíblia, deixe de lado essa necessidade de ser forte, capaz, independente, e peça ajuda a Deus. Porque às vezes, irmãos, um pouquinho mais de sabedoria e entendimento que você tem da Bíblia, você abre a Bíblia achando que sabe tudo. Não, porque esta passagem aqui foi escrita porque o contexto arqueológico, geográfico, não, porque aqui o escrito, não, irmãos, é colocar a sandália da humildade e pedir: Senhor, fala comigo. Irmãos, existem textos que eu já li inúmeras vezes, e às vezes quando eu vou ler eu falo: eu nunca tinha visto isso. E às vezes eu falo para a Fabiana, e para ela tá normal, eu falo assim: já tinha visto isso. Eu falo: não, eu nunca tinha visto. E eu fico normal, mas quando ela fala para mim, eu tenho que fazer cara de ué, né? Nossa! Tipo assim, porque se eu falar que eu já sabia, não tinha visto isso, ela fica, né, brava comigo. Mas por que, irmãos? Um texto tem muita coisa que o Espírito Santo fala conosco. Sabe o que eu falo para vocês lerem? Por exemplo, o texto de Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, várias vezes? Porque Deus vai falar com vocês todos os dias de uma maneira diferente, em cima do mesmo texto.
Sabia disso? Nós estamos estudando o livro de Tiago, certo? Mas eu já comecei a estudar esse livro aqui em meados de junho, julho do ano passado, com muita anotação, muito grifo, e lendo comentário, lendo ali, contexto histórico, e aí tá, então você já sabia tudo. Aí, irmãos, o que eu fiz? Eu fui ler de novo, e quando eu fui ler de novo, eu falei, não acredito que eu não vi nada disso antes. Foi perda de tempo? Não, porque a palavra de Deus, ela se renova. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o meu coração para receber. Eu tenho que deixar de lado a necessidade de ser forte, capaz, independente e pedir ajuda para Deus. Eu preciso fazer conforme o apóstolo Paulo fala ao seu jovem discípulo Timóteo. Entender que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Entender isso sobre a minha vida. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes a nossa relação com a Bíblia e com a palavra de Deus não é uma relação fácil. Sabe por quê? Porque a Bíblia te traz confronto. Ela confronta o seu pecado. Ela confronta a sua ação. Ela confronta o que você está fazendo no seu dia a dia. Ela confronta as suas atitudes diárias. E aí você não tem uma atitude fácil com a palavra. E aí, complica o meio de campo. E aí você não consegue ter as direções claras de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Deus revela quem você é. A palavra de Deus revela quem eu sou. E aí Tiago continua. Acolha com mansidão a palavra implantada em vocês. Sabe por quê, irmãos? Implantada, porque o seu coração é uma terra fértil. A palavra tem que vir como semente. Lembra a parábola do semeador? O nosso coração é terra fértil. E quando o nosso coração é terra fértil, a palavra vem, a nossa vida é transformada, o nosso caráter é transformado, o nosso casamento é transformado, os frutos que produzimos é transformado, as nossas convicções são mudadas. Por quê? Porque a palavra de Deus vem com poder sobre as nossas vidas, e nós precisamos abraçar, nós precisamos trazer sobre nós a palavra de Deus, nós vamos acolher com mansidão a palavra, e deixar com que ela seja implantada em nossos corações. Sabe qual é o grande teste da fé? O grande teste da fé é o fruto que nós produzimos com a palavra que é semeada em nossos corações todos os dias. Esse é o teste da fé. Esse é o teste da fé. E aí Tiago continua: implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Irmãos, a palavra diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e Deus, através da sua palavra, cria tudo o que existe. E a mesma palavra que transformou o caos e deu forma a tudo, é essa palavra que quer transformar a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. É essa palavra que quer trazer à existência aquilo que não existe. É essa palavra que quer trazer forma aquilo que está sem forma na sua vida, aquilo que é caos, aquilo que... mas pastor, essa área da minha vida está um caos. Esse caos vai se transformar em algo, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos ter isso sobre as nossas vidas. E Tiago diz logo no comecinho que nós precisamos deixar toda impureza e acúmulo de maldade de lado. Ou seja, precisamos deixar de lado, porque Jesus morreu numa cruz, não somente para nos perdoar, mas Jesus morreu numa cruz para, além de nos perdoar, para nos purificar completamente. Porque além de um destino, Ele quer nos tornar pessoas novas. E nós precisamos todos os dias acolher com mansidão a palavra de Deus em nossos corações, que é poderosa para nos salvar. Amém? E Tiago continua no verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes,
Porque quando eu não pratico, eu somente ouço, o que eu faço comigo mesmo? Enganando a vocês mesmos. Sabe o que acontece? Quando eu só ouço, eu estou me enganando. O meu coração precisa ser solo fértil. Porque, sabe o que acontece? Eu ouço. Eu não pratico. O que eu estou fazendo? Eu estou me enganando. E Tiago continua no verso 23 e verso 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele falou aqui o seguinte: assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Olha só. Porque quando eu ouço a palavra, eu trago ela para a minha vida, e eu pratico, o que eu preciso fazer? Eu preciso refletir ela. Eu preciso começar a refletir. Ao ouvir a palavra, eu recebo ela em meu coração, eu medito nela, e eu preciso começar a refletir essa palavra. A minha vida precisa refletir a palavra. A sua vida precisa refletir a palavra. Mas sabe qual é o grande problema? Trouxe aqui um espelhinho para vocês. Falaram para mim de manhã que era o espelhinho da Branca de Neve. Quem tem um espelho aí na bolsa? Quem tem um celular que usa de espelho? Eu sou da época do espelho aí na bolsa ainda, tá vendo? Para que serve o espelho? Para você ver se teu cabelo está desarrumado, né? Tipo Edivaldo, né? Cabeleira do Edivaldo, bonita, olha lá. Tá caindo no olho a franja, Edivaldo. Você vê mulher se teu batom precisa retocar o batom. Homem vê se a camisa precisa arrumar alguma coisa. É ou não é? O espelho serve para mostrar o seu verdadeiro retrato, o seu verdadeiro estado, aliás. O espelho, quando você olha para o espelho, ele revela a sua aparência. Eu tenho certeza que se eu pedisse para você pegar o seu celular agora, colocar na sua câmera de selfie, você ia arrumar alguma coisa em você. Não é, não é? Peraí. Por quê? Porque você vai refletir você não está contente com alguma coisa em você. Você vai querer arrumar alguma coisa. Porque quando você olha para o espelho, você descobre alguma coisa em você que não está legal. Irmãos, e assim tem que ser a palavra. Quando eu olho para a palavra, ela tem que revelar o que não está legal em mim. A palavra tem que revelar a aparência da minha vida espiritual. A palavra tem que revelar como eu estou diante de Deus. A palavra tem que revelar até que ponto eu estou alinhado com os padrões de Deus. Até que ponto a minha família ela está alinhada com os padrões de Deus. Até que ponto a minha vida está caminhando com o que diz a palavra. Por quê? Porque ela é um espelho. Quando eu olho para ela, eu tenho que me enxergar nela. A palavra tem que me mostrar quais são os ajustes necessários que eu preciso fazer na minha vida. É a palavra quem revela isso. É a palavra quem mostra isso. Todo conselho que eu for te dar, meu irmão e minha irmã, ou os pastores, ou os dirigentes de célula dessa igreja, sempre serão pautados na palavra de Deus, nunca em autoajuda, nem em conceitos humanos, sempre na palavra, porque é a palavra quem nos dá o padrão, a palavra é o espelho. Mas sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema? É o problema que muitas vezes nós não usamos a palavra como um espelho, mas nós usamos a palavra como um binóculo. Porque ao invés de nós enxergarmos a palavra como espelho, nós enxergamos a palavra como um binóculo. Assim, ó. Se meu irmão tivesse, se a Lutiara tivesse nesse culto, Deus ia falar tanto com ela. Se o David estivesse aqui, Deus está falando com o David, ele não está aqui. A gente não enxerga como espelho. Nós enxergamos a vida de outras pessoas, mas nós não enxergamos a nossa vida. Eu enxergo, olha só. Falei para a Fabiana isso aqui? Não falei para ela. Olha aqui Deus falando com ela de novo. Não, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Está falando com você, Dilson.
Não é Cassandra, também Cassandra está aqui, né? Deus está falando com você. Enxergue a palavra como um espelho, não como um binóculo. Porque esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque quando nós enxergamos como binóculo, nós não trazemos ela para aplicação nas nossas vidas. Mas quando eu enxergo como um espelho, o que Tiago fala no verso 25 faz sentido. Porque nós nos tornamos o quê? Operosos praticantes. Nós trazemos a prática, e aí o que acontece? Nós podemos responder a palavra. Eu consigo responder. Eu respondo aquilo que a palavra está falando comigo. Eu coloco em prática. A resposta é colocar em prática. É aqui na minha vida, eu vou colocar em prática isso na minha vida. E através disto, Tiago está nos levando a meditar. Ele nos leva a meditar o seguinte, voltando à pergunta inicial, sobre os dois tipos de cristãos. O cristão falso. O cristão falso, ele ouve, mas ele não pratica. Então a sua fé, ela é morta. E o cristão genuíno? O cristão genuíno, ele pratica. E aí praticando, o que acontece com ele? Ele tem a sua fé viva. Mas irmãos, tem um problema que eu gostaria de alertar vocês aqui. Existe uma questão que eu gostaria de alertar vocês. Quem aqui já assistiu esse programa? Que programa que é esse aqui? Quem já assistiu? É um programa legal, porque você vê ali os jurados provando a comida, né? Aí ele prova o prato lá. Ah, esse aqui tem muito alho. Esse aqui tem muito cominho. Fala um tempero aí difícil aí. Tem uns temperinhos difíceis, diferentes, uns negócios que eu nunca vi na vida. Eu nem sabia que existia arroz preto. Não sabia que existia esses negócios, irmãos. Nem de arroz eu gosto, né? Mas de cores diferentes ainda, piorou. Tem uns negocinhos diferentes. Ah, porque tem... Isso aqui tem muito... Falar de manhã é curry. É assim? Falei certo? Isso aqui tem muito curry. Isso aqui tem muito não sei o que. Isso aqui tá com muito pimenta do reino. Por quê? Eles têm habilidades. Eles são especialistas. Então eles conseguem identificar. Esse é o papel deles. Mas sabe o que está acontecendo com os crentes de hoje? Com os cristãos de hoje? E muitas vezes conosco? Nós estamos nos tornando ouvintes profissionais da palavra de Deus. A pandemia fez isso com a gente. Ouvintes gourmet. Pastor Leandro, hoje, plaquinha nota 7 para ele. A palavra dele teve muito isso, teve muito aquilo. Eu achei que a exegese dele não foi tão boa. Eu achei que ele não se... Então, plaquinha nota 7 para ele. Achei que ele poderia ter usado o versículo, né, da parábola do semeador. Ele poderia ter falado, nota, plaquinha 7 para ele. Nós nos tornamos ouvintes gourmet. Domingo, dia do vou da minha igreja, mas na segunda-feira eu vou ouvir o pastor Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte é Cláudio Duarte, né, gente? Pelo amor de Deus, plaquinha nota 10 para ele. Ele é engraçado. Porque quando eu estou triste eu dou risada com ele, nota 10. Na terça-feira, eu quero um estudo mais aprofundado. Augusto Nicodemos, nota 10. Ah, na quarta-feira eu vou ouvir o Douglas Gonçalves. Eu quero um negócio mais jovem, quero umas revelações diferentes, quero um negocinho mais assim, Douglas Gonçalves. Na quinta, eu vou ouvir o André Fernandes. Eu gosto de um cara que sim, diferentão, um cara que prega de boné, que fala uns negócios diferentes. Então eu vou ver ele. Na sexta eu quero um negócio mais profundo, Hernandes Dias Lopes. No sábado, não sei, falam aí, Edmé Williams. Quero um profundo, quero ver Apocalipse. Vou ver o Edmé Williams. E no domingo eu vou dar nota para o meu pastor, porque eu já vi tanta coisa na semana. Eu quero ver o que ele vai falar para a gente, né? Sabe, irmãos, a gente ri, mas isso é verdade. Quando vocês chegam aqui no domingo, vocês já ouviram tanta coisa na semana, que vocês colocam uma régua aqui.
Vocês colocam uma régua aqui. Existe uma régua. Sabe que existe uma régua aqui? Eu estou sendo medido por vocês. Só que a palavra de Deus, ela não foi feita para ser degustada. A palavra de Deus foi feita para ser praticada. É legal ir no restaurante comer fora de casa? Quem acha legal? Quem gosta de comer fora? Foi legal lá em Malta, Cíntia? Foi legal lá? Mas o teu lugar é na sua casa. O nosso lugar é na nossa casa. O teu lugar é aqui. A comida que te sustenta é a daqui. Dormir na casa da tia nas férias é muito bom. Mas a realidade da sua casa é a realidade que te sustenta, meu irmão. É a realidade que te sustenta. E nós precisamos ter isso em mente. Sabe por quê? Porque nós estamos nos tornando masterchefs do Evangelho. Masterchefs. Avaliamos. Na realidade eu gosto até do outro líder de GCM, porque o outro líder de GCM, ele não fala umas coisas que você fala para mim. Então acho que eu tenho que mudar de GCM. Não é o que fala ou o que não fala, é o que você precisa ouvir. É o que você precisa ouvir. Então, irmão, entenda o seguinte: não é a qualidade do pastor, não é a qualidade do pregador, não é eu que estou pregando, não é a Fabiana, não é a Admilson, não é o Divaldo, não é o Felipe, não é a qualidade do pregador, é a qualidade do ouvinte, é quem está aqui embaixo. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Porque quem está aqui na vida da igreja local, todos os dias, todos nas semanas, somos nós. Como está o seu coração? Eu contei aqui de manhã, vou contar para vocês também. Tinha uma igreja que precisava de um pastor. Perdeu o pastor, precisava contratar um pastor. E aí fizeram a pesquisa de mercado e viram um pastor top. Vamos contratar um pastor. Aí levaram o pastor para pregar um dia, um domingo. Meus irmãos, o pastor pregou um sermão top demais. A igreja ficou encantada com o pastor. E aí o conselho falou: contrata. Contrataram o pastor. Contratado, pastor contratado. Outro domingo, igreja abarrotada. Parecia a cantata de Páscoa aqui. Igreja lotada, tinha gente pendurada no lustre. Pastor pregou, adivinha? Mesmo sermão. A igreja começou, sabe a Rádio Peão? Porque tem os grupos de WhatsApp oficial e tem os piratas, né? Os grupos piratas começou: pastor, aí não sei não, hein? Sabe quem tem Alzheimer? Você esqueceu, pregou o mesmo sermão. Acho que ele prega muito, ele deve ter confundido, beleza. Terceiro domingo. Tá, terceiro domingo o pastor foi pregar. Adivinha o que ele fez? Mesmo sermão. Aí o conselho já ficou de antena em pé, falou assim: tem boi na linha. Se esse pastor fizer a mesma coisa semana que vem, nós vamos ter que conversar com ele. Aí, né, a Rádio Peão já fomentou, todo mundo já ficou oriçado. Até as crianças foram para o culto no domingo. Até as crianças que não devem nem subir, ficaram no culto. Quarto domingo, o pastor sobe para pregar. Adivinha, irmãos? Adivinha? Mesmo sermão. O pastor começou a pregar, o conselho sobe, pega o microfone e fala: pastor, desculpa. Hoje é o quarto domingo que o senhor prega nessa igreja, nós contratamos o senhor, mas o senhor prega o mesmo sermão todo domingo. E o pastor vira para a igreja e para o conselho e fala o seguinte: por que eu vou pregar um sermão novo, sendo que vocês nem praticam esse ainda? Começa a praticar esse, aí eu troco o sermão. Irmãos, é isso que o Tiago está falando. É isso que o Tiago está falando para você. Trazer a prática da palavra de Deus. Atentar bem para ler perfeita. Eu só posso ser abençoado se eu ler, se eu me debruçar, se eu mergulhar, se eu me atentar, se eu meditar, se eu trazer para a realidade da minha vida a palavra de Deus. Porque quando eu medito, quando eu trago para a prática, eu colho para mim o quê? Liberdade.
eu colho benefício. Eu colho benefício. E aí o que acontece? Tiago fala: e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será Macários. Lembra do Macários? Que não temos uma definição em português, mas quer dizer bem-aventurado, quer dizer feliz, muito feliz. Nós somos felizes no que nós realizarmos. Quer ser feliz na sua vida? Quer ser feliz no seu casamento? Quer ser feliz no seu trabalho? Quer ter boa realização na sua vida? Quer alcançar o sucesso verdadeiro? Traga a palavra de Deus para a prática diária da sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu marquei aqui uma frase do John Piper, ele diz o seguinte: se o estudo que você faz da Bíblia está te deixando um intelectual orgulhoso, ao invés de fazê-lo amar as pessoas, seu estudo está errado. O conhecimento bíblico, presta atenção, irmãos, transforma dentro de nós em amor e compaixão pelo próximo. Amém. E aí Tiago continua. Ele diz o seguinte: que a segunda coisa que Tiago nos diz sobre um cristão genuíno é que as relações dele são transformadas pela palavra de Deus. E aí ele fala o seguinte: lembra você, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago está falando agora sobre o quê? Sobre as nossas atitudes dentro dos nossos relacionamentos. Tiago está nos ensinando o grande sucesso do relacionamento. Sabe qual é o grande sucesso do relacionamento? O grande sucesso dos relacionamentos chama-se comunicação. 98% dos aconselhamentos que nós, pastores, líderes dessa igreja fazem, casamento, amizade, seja qual for, refere-se a comunicação, falha de comunicação. Nós, presta atenção, irmãos, nós não sabemos nos comunicar. E muitas vezes colocamos a culpa no outro, mas não, a culpa é minha, que não sei me comunicar. E aí Tiago continua, porque aí ele coloca o contraponto, que é o que? O orgulho. E ele fala o seguinte: mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque aí eu ouço algo, eu não concordo. E o que eu faço? Eu vou responder. Oxi. Você me conhece meu temperamento, você sabe como eu sou, você sabe que eu sou estourado, você sabe como eu sou. Muitas vezes nós somos movidos pela raiva. Quem aqui, sendo sincero, é movido pela raiva às vezes? Levante a mão. Pode ser sincero, irmão, Jesus está vendo. Fala isso aqui, Senhor. Irmão, não adianta, irmão. E aí quando a raiva vem, presta atenção, a raiva vem, a nossa boca se abre e o nosso ouvido se fecha. É ou não é assim? É assim. Só que tem que ser o contrário. A ira vem, a nossa boca tem que se fechar e o nosso ouvido tem que se abrir. É assim que tem que ser. Agora eu quero te perguntar algo. Sim ou não? Quem aqui é uma pessoa irada? Levante a mão. Vou perguntar de novo, porque sempre a segunda vez mais gente se revela, né? Quem aqui é uma pessoa irada? Levante a mão. Irmãos, eu assumo diante da minha esposa que eu tenho dificuldades nessa área. Não parece, né, com essa carinha aqui, né? Eu tenho dificuldades. Eu conto até 20, 30, 40, 50. Você sofre nada, irmã? Você fica comigo, né, se for. Irmãos, quem é que é irado? Sabe, eu queria dizer algo a vocês.
Se você respondeu, eu não sou uma pessoa irada, eu queria dizer para você que você está se enganando. Todos nós somos irados. Não, eu sou tão calminho. Não sabe de nada, inocente. Porque a ira foi criada por Deus. A ira foi criada por Deus. E a ira pode ser boa e a ira pode ser ruim. Jesus se irou, mas ele não pecou. Ele não pecou. E a palavra nos aconselha: irai-vos, mas não pequeis. Sabe, meus irmãos, a ira de Jesus naquele momento, ela se transforma numa força para operar o bem, para operar a justiça de Deus. E a nossa ira, ela tem que se transformar numa força para operar a justiça de Deus. E nós temos que ter cuidado, porque 99% da nossa ira, muitas vezes, ela se transforma em quê? Em pecado. Sabe por quê? Porque a nossa ira foi contaminada pelo pecado. A nossa ira foi contaminada pelo pecado. E nós temos o paradigma. Sabe qual é o paradigma da ira? Sabe qual é o paradigma da ira? É isso aqui, ó. Um palmeirense nervoso, ó. Isso aqui é um palmeirense nervoso, né? Ó. Quando alguém fala que ele não tem mundial, ele fica assim, ó. Mas eles têm, sim. Segundo eles têm. Ó, qual é o paradigma da ira? Uma pessoa raivosa, sisuda, cara fechada. Qualquer coisa que acontece, ele explode. Já viu o Hulk? Quem já assistiu o Hulk aqui? Hulk mal, não é assim? Qualquer coisa ele fica bravo. Esse é o paradigma da ira. Que você vai para a fila do banco, de repente você tem que ligar para a Renata para ela te ajudar no Itaú, porque de repente a fila não anda. De repente te ligam, você liga para resolver um problema na linha do telefone, David e Bruna. Aí atendente, você vai lá, você digita seu CPF, você fala o seu nome, seu endereço, seu CEP, seu RG, né, o tipo sanguíneo, time que você torce, idade da mãe, do pai, do cachorro, do pet, do papagaio, do periquito, de todo mundo. Aí atende a pessoa. Você pode confirmar seu nome? Você fala seu nome, fala todos os dados para ela. Um minutinho que eu vou te transferir. Aí você sai para o menu. Você digita tudo de novo. Aí a pessoa atende. Você pode me confirmar seus dados de novo? Aí você confirma os dados de novo. Você fala, que negócio é esse, gente? Que raio é esse? Eu já falei, vou transferir para o menu. Aí você digita tudo de novo. Aí quando é que a ligação cai. Como não vou ficar bravo com isso aí? Mas fala pra mim. Isso é o teste da fé, né? Esse é o paradigma da ira. Para nós, uma pessoa irada é uma pessoa explosiva. Para nós, uma pessoa irada é uma pessoa explosiva. Mas eu queria te mostrar algo aqui, ó. Presta atenção. Geralmente, a nossa ira, ela sempre se manifesta dentro do egoísmo, da impaciência. E aí se manifesta a ira. E essa ira, ela pode se manifestar de duas maneiras: na explosão ou na implosão. Na explosão, ela vai se manifestar na violência verbal, ou até mesmo na violência física. Na implosão, ela se manifesta com rancor, ressentimentos e amargura. E aí você fala, mas eu não sou desse aqui do time explosão, eu sou do time implosão. Graças a Deus, não. A implosiva, ela é tão nociva quanto a explosiva. Ela é tão nociva quanto, porque fica aquela coisa dentro. E quando sai para fora, parece um vulcão em erupção. E sabe onde acontece muito esse quadro, irmãos? Isso aqui acontece muito dentro de casa. Quer saber quem você é? Caminhe com você dentro da sua casa. Patrick Morley diz o seguinte:
A ira reside atrás das portas fechadas. A maioria de nossas casas, pessoalmente, nunca perdi a calma no escritório. Jamais iria querer que meus colegas pensassem que eu não sou capaz de me controlar. Manter uma aparência diante dos outros. Mas raramente a semana passa sem que as faíscas da vida familiar não se transformem no estopim de uma fogueira de ódios. Ele continua: a ira destrói a qualidade de nossa vida pessoal, nosso casamento e nossa saúde. Palavras de ira são como flechas lançadas por um arqueiro. Uma vez lançadas, viajam pelo ar em direção a seu alvo, sem que possam ser desviadas ou sem que seu dano possa ser desfeito. Como as flechas do arqueiro, nossas palavras amargas cortam como lâmina afiada, dilacerando o coração de seu alvo. Quando a ira fere a alma do lar, o sangue da vida familiar começa a ser derramado. Irmãos, dentro de casa é o que o nosso verdadeiro eu se revela. Quer saber quem eu sou? Anda comigo. Mora comigo. Pergunta para ela. Mas pergunta os defeitos. Qualidade tem um monte, viu, irmãos? Pergunta qualidade, ela vai falar, tem uma lista. Pergunta os defeitos. Ela vai te falar. Ela vai te falar. Porque só quem mora comigo sabe os meus defeitos. Só quem mora com você sabe os seus defeitos. Sabe que existem muitas famílias que estão sangrando. Sangrando. Pessoas que têm sido vítimas da ira, porque não sabem lidar com isso. Mas nessa noite o Senhor Jesus quer colocar a mão dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento e trazer cura e restauração em nome de Jesus. Amém. Deus quer curar você, meu irmão. Nunca diga a frase, cuidado, nunca diga a frase, você desperta a ira em mim. Nunca diga para sua esposa, nunca diga para o seu esposo, você desperta a ira em mim. Você está me fazendo pecar. Nunca diga isso. As outras pessoas, na realidade, elas revelam somente a ira que há em você. Só revela. E nós precisamos aprender, eu preciso aprender com a ira, a lidar com a ira que existe em mim. Quem lembra do filme Um Dia de Fúria? Quem assistiu esse filme? Tem dia que a gente acorda daquele jeito, né, irmãos? E quando não toma café ainda, né, Cíntia? Quando não toma café, sai de baixo. Nós vamos aprender a lidar com a ira que existe na gente. Você no seu casamento. Sabe por quê, irmão? Relacionamento, gera intimidade. Intimidade gera conflito. E aí estão as dificuldades. É aí que estão as dificuldades. Agora eu te pergunto, o que tira você do sério? Aí você olha para o lado, ele. Ela. O que tira você do sério? Tem algumas pessoas que tiram ela do sério são a violação dos direitos dela. Quando viola um direito seu, você desce da cruz, né? Quando passou por cima de algo que é o seu direito, você, misericórdia, misericórdia, misericórdia.
Outras pessoas são os objetivos bloqueados, que nem, por exemplo, eu tenho muita dificuldade nisso, porque, irmãos, por exemplo, eu já tenho a semana minha todinha pronta de tudo que eu vou fazer de segunda a sábado. Domingo já é normal. Eu tenho tudo pronto. Quando, alguém vem e fala assim para mim, precisa fazer isso aqui, e foge da minha agenda, irmãos, eu fico louco da vida. Eu tenho muita dificuldade, mas eu preciso... Tampa o ouvido só um pouquinho, se eu queria falar com eles aqui. Você precisa ir no banheiro? Não, estou te chamando lá fora. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. O que te faz ficar irado? Sentir-se incompreendido pelo seu cônjuge. Você vai lá, você chega mal do trabalho, a esposa você lê um tratado para o seu marido, você fala meia hora do seu problema, ele vira para o lado e fala assim, tá bom, faz isso. Ele vira o rosto e fala, não acredito, ele falou só isso para mim, eu fiquei todo esse tempo falando isso para ele. E aí você se sente incompreendida, ele nunca está do meu lado. Não, nós precisamos aprender a lidar e precisamos aprender a limitação do outro. Uns gostam de falar mais e outros gostam de falar. Um tem que aprender a lidar com o outro. Irritações cotidianas. Trânsito é que é o campeão. O trânsito. Te fecharam no trânsito. Sabe o que você tem que fazer? Colocar a mão para fora do carro, dá um graça e paz. Bom dia. Não é para mostrar, fazer gesto. É dar um bom dia, graça e paz. Vai Corinthians, Força guerreiro, sei lá. Deus, joia. Mas não. Cuidado com a sua reação. Quando te irritam no dia a dia. Sabe por quê? As coisas vão acontecer naquilo que tira você do sério. É ou não é assim, irmãos? Se o que me tira do sério são os meus objetivos bloqueados, isso aqui nunca vai me tirar do sério. Então isso aqui nunca vai acontecer comigo, só vai acontecer isso aqui, Não é, Fabiana? Não é? Se o que me tira do sério é isso aqui nunca vai me tirar do sério. Mas o que vai me acontecer todo dia é isso aqui, É assim com você também. O que mais? Expectativas irreais. Você cria expectativas em cima do teu marido. Ele vai lavar a louça hoje. Aí você acorda. Você estava dormindo. Você sonhou. Irmãos, mas dentro disso tudo aqui, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a controlar a nossa ira, porque a ira fora de controle pode promover estragos gigantescos, e o diabo usa a nossa ira para ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Como nós podemos vencer a ira? Em primeiro lugar, aprender a se calar e se controlar. Quem está falando isso para vocês aqui é uma pessoa que aprendeu isso na vida. Aprender a se calar e se controlar. Provérbios 29:11 diz que o tolo derrama sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Ao invés de ser rápido em falar, seja rápido em se calar. Amém? Segundo lugar, reflita nas consequências. Reflita nas consequências. Quem aqui pesquisa? Quem aqui já fez alguma coisa tola no seu momento de ira? Levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Reflita nas consequências, pense antes do que pode acontecer. Terceiro lugar, libere a raiva apropriadamente. Vai correr, vai para a academia, vai fazer boxe, vai chorar, chorar não, vai jogar bola, vai fazer exercício físico. Descarregue em algum lugar. Depois, vá orar. Ore, desabafe com Deus. É verdade.
Se despeje no colo do seu pai. Sabe, despeje-se no colo do seu pai. E depois também tenha, sabe que você precisa ter um amigo. Quem tem um amigo para-raio aqui? Quem tem um amigo para-raio? Mas que seja sábio, né? Porque se for amigo para-raio que bota fogo, maçarico, aí não adianta. Um amigo para-raio sábio. Tem um amigo para-raio sábio que vai te acalmar, porque o próximo é esse aqui, ó. Ande com pessoas pacientes. Olha só, ande com pessoas pacientes. Ande com pessoas pacientes. Relax. Uau. Deu uma paz agora. Ande com pessoas pacientes. Sabe o que mais? Abra mão da sua razão. Ah, não, aí isso também já é demais. Sim. Provérbios 12:16, o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Palavra de Deus. Meu irmão, se alguém tiver alguma reclamação, vai falar com quem escreveu esse livro. Tiago, Salomão e por aí vai. E o principal, pratique o perdão. Perdoe. Perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe e perdoe sempre. Amém. E aí Tiago continua, chegando já aqui na parte final, no verso 20. Porque a ira humana, a ira é explosiva, a ira que fere todos que estão ao redor, a ira que agride, a ira implosiva. Esta ira, ela não produz a justiça de Deus. Ela não produz a justiça de Deus. Ela não expressa o trabalhar da palavra nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela nos transforma dia após dia. Dia após dia. Aí eu lhe pergunto agora, você tem sido instrumento do amor e da justiça de Deus? Porque Tiago nos escreve aqui: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Então Tiago nos chama o que aqui? Em primeiro lugar, ao serviço. Ele nos chama e ele nos convida ao serviço. Serviço é o que? Expressão de amor. E eu amo o próximo porque ele me amou e porque a palavra de Deus trabalhou na minha vida. E essa palavra, ela trabalhou por quê? Guardando-se incontaminado do mundo, ela produz santidade. Ou seja, meu irmão e minha irmã, um cristão genuíno tem a sua vida movendo-se em direção à santidade, em direção ao outro. Mesmo que ele fique irado, ele não peca. Ele não agride o outro, porque a vida dele todos os dias está sendo transformada pela palavra da verdade. Amém. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal da banda pode subir. Em primeiro lugar, você é um cristão ouvinte ou você é um cristão praticante? Quem é você? Como diz a expressão popular, na fila do pão. Um cristão ouvinte ou um cristão praticante? E aí eu completo, conforme está aqui: a sua fé é viva ou a sua fé é morta? Quando a gente fala do cristão genuíno na hora, você fala, eu, presente, estou aqui. Mas quando a gente começa a ver as aplicações, fala, preciso melhorar. Segundo, o que tira você do sério? Meu irmão e minha irmã, o que tira você do sério? E aí quando você é tirado do sério, a pergunta que eu dirijo a você aqui nessa noite: você acha que a sua ira é uma reação adequada? Como você reage quando você é tirado do sério? Em terceiro lugar, reconheça o seu pecado e peça para Deus transformá-lo numa pessoa não egoísta e paciente. Queria pedir que vocês colocassem de pé. Quero orar com você.